Para a palestra de abertura, contaremos com a presença do senhor secretário de Saúde de Paulínia, Dr. Fábio Alves, médico sanitarista. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite a todos e todas. Queria agradecer de montão, viu, esse convite, vendo tanta gente que trabalha, que já trabalhei, que já nos encontramos, que trabalhamos juntos aqui em Paulínia. Queria agradecer o Paulo. O Paulo tem sempre uma comunicação conosco. Parabenizar pela iniciativa, né, pela forma com que possa vir um debate tão importante da saúde, né? Então eu me sinto muito honrado de poder estar aqui conversando com vocês e trocando um pouco das nossas ideias e o que a gente pensa do SUS. A primeira coisa que eu queria que vocês tivessem tolerância é que quem é apaixonado pelo SUS, quem faz a militância pelo SUS, tem uma tendência de ver todas as coisas muito bonitas, muito belas, muito encantadoras. Mas, por vezes, a gente precisa olhar e identificar os nossos problemas, os nossos obstáculos. Segunda coisa é que o SUS começa a ter uma visibilidade, até então, muito, na nossa opinião, que está trabalhando há um tempo com o SUS, né? Muito ainda obscura. Não sei se vocês assistiram o Fantástico ontem, eu não assisti. Mas eu recebi a reportagem do Fantástico, passei para várias pessoas, o Fantástico falando do SUS. Na verdade, é um documentário que se chama Saúde Tem Cura. E ele vai falar do SUS, da história do SUS. E a gente vai partir do princípio sincero de que o SUS, o nosso SUS, o SUS brasileiro, a saúde pública brasileira, o Sistema Nacional de Saúde Público Brasileiro é o melhor do mundo. Nós não temos dúvidas sobre isso. Ele é um patrimônio universal hoje. O que é um patrimônio universal? Se essa terra acabar um dia, do jeito que está, é possível que acabe, né? Vai ter a Constituição com o SUS colocado como um grande feito da humanidade. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa, né? Então eu queria começar assim. O SUS tem uma história, né, que ele aparece num momento muito importante de uma reação da sociedade brasileira à organização do Estado brasileiro. Ou seja, a gente sai de uma ditadura e começa a ter lá um conjunto de movimentos populares, estar lá um conjunto de pessoas intelectuais das universidades, de partidos políticos e principalmente a população, que a gente reconhece, identifica como a reforma sanitária brasileira. Então o SUS, ele tem um DNA muito próprio de discutir o SUS enquanto organização do papel do Estado brasileiro, né? Estou usando Estado como termo da sociologia, né? Como um conjunto de equipamentos da máquina administrativa pública que vai ofertar coisas, políticas, programas, ou seja, uma vida digna para as pessoas. Então, a gente aposta nisso. A gente aposta que o SUS ele vem responder essa expectativa. Acho que vou pegar uma água depois. Vem responder essa expectativa. E o SUS, ele tem 3 coisas para nós que vocês têm que saber isso pro resto da vida. Saber isso como cidadão brasileiro. Mais do que profissional da saúde, vocês precisam saber os 3 princípios do SUS. Qualquer lugar que vocês estejam, qualquer lugar que vocês, enfim, estiverem, aqui ou em qualquer lugar, qualquer prova, qualquer concurso público vai falar sobre isso. Oba, que ótimo, pode ser. Eu já falei bastante hoje, se eu não tomar água eu vou ter dificuldade.
Então, tudo bem? Então, o SUS ele começa com 3 conceitos muito fortes, que a gente começa a perceber o quanto o SUS tem uma radicalidade para apresentar 3 conceitos que modificam muito o olhar sobre as políticas públicas. E faz, ao mesmo tempo, uma crítica a esta banalização da redução do Estado brasileiro enquanto políticas públicas sociais. Veja bem, o primeiro princípio da universalidade para todo mundo e qualquer um. Não tem no mundo que tenha coisas que seja para todo mundo e qualquer um. Tem? Não tem. Ninguém fala isso. Ou seja, esse tema da universalidade. Ou seja, o SUS é para qualquer um. Por que é posto isso? Porque a atenção em saúde ela era dividida entre quem pode pagar, quem tinha carteira assinada e os indigentes, que hoje são os nossos as pessoas em situação de rua, que é o nome mais correto. Ou seja, qualquer estrangeiro, qualquer um de nós. Isso é muito forte. O segundo, além de ser para todo mundo e qualquer um, é tudo para todo mundo e qualquer um. Ou seja, o conceito da integralidade. O SUS tem que garantir a vacina, ao mesmo tempo o transplante hepático. Ao mesmo tempo, oferecer medicamento de hipertensão e, ao mesmo tempo, ter tecnologia para poder curar o câncer. Ou seja, ele dá tudo para todo mundo. Não é grande isso? Ele rompe, mais uma vez, com a tendência mundial que é focalizar as políticas públicas em pessoas mais vulneráveis, para as pessoas mais vulneráveis. Tornando, portanto, o Estado muito mais assistencialista nessa concepção da redução do que o Estado que promove, o Estado do bem-estar social. Era o tema que entra, não é? É o tema que entra forte na concepção, onde a gente vai poder pensar a organização da economia no mundo. E o terceiro tema, que é muito importante, que chama-se equidade. Ou seja, eu vou garantir a especificidade do cuidado para aquela necessidade de saúde. Eu vou garantir políticas e programas para populações específicas. População negra, que não é específica, que é a maioria, mas não tem essa relação. População indígena, para os ciganos, né? Enfim. Ou seja, esse recorte ele vai anunciando várias coisas muito diferentes. Então, portanto, a universalidade, a integralidade e a equidade são temas importantes para nós como cidadãos brasileiros. Mais do que para nós enquanto um pesquisador, um professor, um militante, um profissional de saúde, mais do que isso. Tem que falar para as nossas vozes, para os nossos vizinhos, para as pessoas. Mas onde está a origem dessa vontade, dessa garantia de uma política pública? Num termo muito bonito, numa concepção constitucional, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ou seja, saúde como uma possibilidade das pessoas portadoras de direitos, em que essa essência constitucional de proteção ao cidadão, do bem-estar social, ele é garantido enquanto o nosso papel. Não é bonito isso? A gente esquece disso, mas ele rompe com muitas coisas. Ele tensiona muitas coisas. O SUS ele é muito corajoso. O SUS ele é muito libertário. O SUS ele é muito próprio. E todo mundo aprende com o SUS. O SUS tornou-se uma regra, uma relação enquanto política pública social. Não só, né, no campo das políticas de geração de renda, enfim, mas de políticas distributivas, que é muito importante esse tema também hoje. Então, tudo bem até aqui? Direito, dever,
universalidade. E tem uma coisa que é muito importante, que acontece a todo momento, em todos os lugares, que é um tema que a gente também preserva muito. Eu acho que a gente deveria olhar para isso, entendendo que essa relação da política com quem se utiliza da política, com quem se organiza em torno da sua vida para estar recebendo essa política, né? Esse tema que faz a gente avaliar as nossas ações, que faz o outro criticar, que faz o outro sugerir, que faz o outro analisar, que não é definitivamente um padrão da história nacional, não é o padrão brasileiro. Vocês sabem disso, né? Ou vocês sentem isso, talvez. Se não sentem, tem que olhar para isso. O Estado brasileiro é autoritário. Vocês sabiam disso? Ou não? Precisamos falar mais isso, não é? Ele vem desse lugar rígido da hierarquia. Ele é patriarcal. Sabia disso, gente? Tem estruturas na nossa cabeça que condicionam a gente a excluir as mulheres, a não tratar bem as crianças. As crianças estão voando pela janela desse país. Os idosos são maltratados. As mulheres, elas apanham em casa todos os dias. As meninas negras são mais abusadas sexualmente. Precisa falar sobre isso. Sabe? Precisa falar sobre isso. Isso é atravessado pelo SUS. E a gente entende que esse poder de fala do cidadão, esse reconhecimento, essa penetrância, talvez um termo forte, que a gente, a penetrância na estrutura, a gente chama de controle social e participação popular. Nós não podemos abrir mão disso. Todo mês, Paulínia transmite a reunião do Conselho Municipal de Saúde. Todo mês. Transmissão ao vivo. Vocês podem assistir. E a gente tem um papel de garantir a capacidade de análise dos coletivos que se utilizam do SUS. Garantir a representação dos usuários no Conselho Municipal de Saúde, que representa aquele que recebe os nossos trabalhos. Não tem que ter medo do controle social, gente. Tem que deixar acontecer. Tem que dar armas para eles. São eles que vão sustentar a política dos plantões de governo. Poucos governos apostam no SUS. Pouquíssima gente. Vocês sabiam disso? Paulínia está há 12 anos sem aposta no SUS. Não estou mentindo. Não é isso? Quem é daqui há muito tempo? Quem mora aqui em Paulínia há muito tempo? Está há 12 anos sem apostar no SUS. Há 12 anos não tinha uma conferência municipal de saúde. Fizemos a conferência na pandemia online. Sabe? Tem que fazer. O aluno de vocês, o Antônio Castro, ele foi do conselho. E o conselho não tem paz no cemitério. Você é maluco, doutor Fábio? Sabe para o conselho te criticar? É isso mesmo. Ou seja, dá armas de luta, dá armas de defesa, dá armas de melhor negociação, dá capacidade de influenciar nas decisões, nas prioridades, no controle, na fiscalização. Né? O hospital fica cheio de conselheiro. É difícil, mas tem que ter. Ou seja, esta concepção da democracia institucional é importante. É importante nas escolas, é importante nas universidades. Eu dou aula na Unicamp, por exemplo. Sabe? Eu acho que é uma universidade progressista, mas tem autoritarismo. Tem pouca participação dos alunos. Sabe? Tem que ter representante, né, professora? De classe, poxa vida. Tem que ter diretor acadêmico. Sabe? Tem que fazer o debate de formação. Sabe? Tem que ter uma pedagogia mais horizontal, caramba. Tem que aproveitar o conhecimento e o saber de vocês. Tem que ser um professor aberto ao diálogo. A formação de vocês
dessa concepção metodológica de uma pedagogia, sabe, mais humanizadora, transforma a nossa prática enquanto profissional de saúde. Precisa romper com isso, sabe? De falar sobre isso. É importante. Ou seja, a democracia institucional, a gente entende que é importante. Né? Acho que é um tema bravo para nós. E o SUS tem algumas coisas muito importantes. Eu tive uma grata felicidade de coordenar a Política Nacional de Humanização em 2014. Sabe? Morei em Brasília, fiquei no Ministério, enfim. Eu sou casado com a Rosinha e ela ficou muito brava comigo. Como é que pode? Poxa vida, você vai para o Ministério da Saúde, vai nos deixar só. Eu, Rosinha, eu vou. Eu preciso ir. E eu fui, sabe? E lá a gente aprendeu muita coisa. E a gente entendeu que há um modo, eu aprendi que é um modo de produzir saúde. Que para eu ir finalizando aqui o tema, para não demorar muito, que é um modo de produzir. Eu aprendi muito com isso. Que chama-se modelo de atenção em saúde. Esse é o tema, não é? Esse é o tema. Sabe por quê? Porque o modelo é hospitalocêntrico, ou seja, só hospital que resolve coisas. Mentira. O modelo é médico-centrado, só o médico que resolve coisas. Mentira. O modelo é procedimental, só serve para poder pedir exame, fazer apoio diagnóstico terapêutico e mais nada. Mentira. Ou seja, tinha um monte de mentira. Né? Mas que, de alguma forma, o sistema suplementar, o capital e a relação da saúde em gerar lucros incentiva isso. Sabia? A Rede Globo incentiva isso. Sabe? Os evangélicos tudo, desculpa, incentivam isso. Os vereadores incentivam isso. Todo mundo incentiva. O catolicismo, os católicos, todo mundo incentiva. Ou seja, esse refém de um certo olhar que eu considero que é uma captura do nosso imaginário do que é fazer saúde. Isso é forte, é uma subjetividade. A gente é preso a isso, né? Então eu aprendi que a gente tem um trabalho em saúde que pode ser feito de um monte de jeito, mas que ele tem talvez 5 objetivos muito comuns. Que a partir disso a gente vai construindo diversos programas. O primeiro objetivo muito comum, muito importante para o trabalho em saúde é a cura. Nós curamos. Nós, o xamã cura. A minha avó era benzedeira. E ela fazia lá os negócios. Me curava. Eu me sentia curado. Sabe? Meu pai vai nesse negócio de candomblé. Vai lá, aquelas coisas. Fala, isso aqui me cura. Minha mãe é religiosa, vai na missa. Ela gosta, a gente vai com ela. Isso me cura. Ou seja, nós curamos. Nós também tratamos. O objetivo de tratar. O que é curar? Eu curo tuberculose. Não é isso? Eu curo pneumonia. Eu curo o câncer. Tudo bem? Eu mato, eu tiro. Quando eu faço uma cirurgia de apendicite, eu estou curando, eu estou tirando aquela infecção. Eu tiro com o procedimento, dou antibiótico e curo. Certo? Então, curar e tratar. Isso é o mais comum, né? E quem cura e trata? São os profissionais que geralmente fazem uma atenção individual. Ou seja, a relação profissional, seja enfermeiro, seja médico, seja psicólogo, fisioterapeuta, do encontro individual com o outro, possibilita esses 2 objetivos. Mais acrescido, como eu falei, fisioterapia e psicologia, mais acrescido de reabilitação funcional ou psicossocial, que é um tema caro para nós. Então, olha só, esses objetivos de curar e tratar, praticado por uma relação individual, chama-se clínica. Existe uma clínica. Tem um livro bonito, professor, que chama Nascimento da Clínica.
do Foucault. Leia esse livro. A gente fica mais inteligente. Esse livro é bom. Anota aí. É um livro complexo. O Nascimento da Clínica, do Foucault, Michael Foucault. Não é isso? Legal esse livro. Vale a pena. É difícil, mas vale a pena. Ele vai contando para a gente como é que essa organização do trabalho individual, da clínica, do médico, vai preponderando na relação do mundo ocidental. Ok? Bom, eu sou médico, eu faço um pouco dessa parte. Eu dou plantão de urgência e emergência, na pandemia, a gente entuba as pessoas, a gente faz uma intervenção. Tem outra parte que eu sou também, que nós somos, que é a saúde coletiva, que a gente gosta muito. Nós somos sanitaristas. Eu tenho essa identidade como médico sanitarista. A minha identidade com a profissão é essa. E a saúde coletiva, ela era vista só como vigilância em saúde. Nós ampliamos. Nós mudamos o nome. Nem sanitarista é bom, nem vigilância é bom. Então ficou saúde coletiva. Então, se tem a clínica, tem a saúde coletiva. Se tem atenção individual, tem atenção para a população e as pessoas. Ok? Então, a saúde coletiva, o objeto de trabalho dela são os coletivos. População. Ok? Tudo bem? Vocês devem ter muita saúde. Se não tem saúde coletiva, tem que ter saúde coletiva, viu? Jennifer e Paulo. Que é importante. Tem? 1 e 2. Aí então tá o caminho certo. E a saúde coletiva tem dois objetivos. Prevenção de doenças e promoção da saúde. Olha só que interessante. Ou seja, eu entendi na Política Nacional de Humanização que o trabalho em saúde é esse conjunto de coisas. Para ser um bom profissional, eu posso fazer em algum momento mais isso ou mais aquilo. Mas o nosso trabalho, para não ficar manco, ele tem que garantir esses 5 objetivos. Cura, tratamento, reabilitação, promoção, prevenção. Ok? Esse é um tema. Por que eu acho importante a gente discutir esse tema? Eu fui convidado, vou contar uma história aqui para a gente fechar. Eu fui convidado para fazer uma conversa com a Nise Yamaguchi. A gente tem 2 Nise na saúde. A Nise antiga, que é a Nise da Silveira, que é uma psiquiatra que revolucionou muito o atendimento em saúde mental. Quem gosta de saúde mental tem que, né? Porque ela pensava, o olhar foi a primeira experiência em saúde mental que ampliou o trabalho em saúde. Ou seja, ela rompeu com o modelo hegemônico ambulatorial médico-centrado e foi entendendo que ela tinha diversas tecnologias para poder garantir o que era mais essencial na saúde mental, ou no doente mental, que era a reabilitação psicossocial. Sabe? Se você ficar pirado, a psicanálise tem 2 tipos de doença, a neurose e a psicopatologia. Psicopatologia são algumas coisas mais orgânicas. Neurose todo mundo tem. Todo mundo aqui é neurótico. Sabiam disso? E pode adoecer. Quem muita neurose de transtorno obsessivo compulsivo, todo mundo é neurótico. Vocês sabiam disso? Você vai falar assim, nossa, você é neurótico, hein? Sou mesmo. Agora, ela foi entendendo que a intervenção para a psicanálise, para a saúde mental, ela era muito mais eficaz quando eu produzia uma relação de autonomia, de capacidade de conduzir a vida da pessoa no limite que ela tem, do que o medicamento. Porque a saúde mental eu preciso garantir uma reinserção na vida. Eu perco o juízo de controlar a minha vida. Eu não tenho ação, governança sobre ela. Então a saúde mental é resgatar isso. Às vezes vocês estão em saúde mental, lá no CAPS,
A produção de autonomia de um doente de saúde mental é sair de casa, comprar cigarro e voltar para casa. Sabia? Essa é a autonomia dele. É a produção possível. Autonomia não tem fim, né? Ele é nem controle. Porque tem 3 tipos de olhares sobre isso, né? Você tem um controle extremista, não tem? Ninguém controla tudo. E sempre tem controle. Sua mãe não sabe tudo que você faz, seu pai também não, seu namorado, sua mãe. Ninguém. Você não fala tudo para ninguém. Não é verdade? Nem para o marido de 50 anos. Ninguém. Minha mãe não fala tudo para meu pai. Ela já falou. GG, não te falo tudo, porque senão vai ser uma briga danada. E ela está certa. Então, não tem controle total sobre a gente, mas tem controle. Né? A universidade tem que ter um controle, tem que ter uma regra. Não é? Eu não posso sair aí, sei lá, xingando todo mundo. Não é? Eu não posso desobedecer e respeitar as pessoas. Tem uma regra. Por outro lado, tem a autonomia. Autonomia que é a capacidade de tomar decisão. E todo mundo tem autonomia na vida. Não tem toda, mas tem. Não tem? Ou não? Ninguém manda total em você, né? Seu cabelo, o seu óculos, quando você vai comprar, a sua roupa todo dia, não é isso? Olha lá, ela está toda bonitona aqui. Ó. Então é isso. Agora, o outro lado tem a tutela, que é um tema forte na saúde mental. Porque tem gente que não consegue sair de casa para poder comprar um cigarro. E ponto. Trabalhar esse aumento de autonomia não é assistencialismo. Isso é gente com baixo compromisso de ajudar a relação solidária com o outro. Então, a saúde mental tem que ter tutela sim, gente. Tem gente que não vai conseguir pescar nunca. Saibam disso. Para com essa coisa competitiva, heróica, que assistencialismo é abaixar padrão para o outro. Não é. A tutela é importante. Então, esse olhar do SUS que vai construindo essas políticas, esses programas, estão baseados nesse recorte que é o modo de produzir a saúde. Então eu vou dar algumas dicas de programas importantes, ou políticas importantes. Vocês têm que ler, do começo ao fim, a Política Nacional de Humanização. É linda, não é, Giovana? Jenny? Não é? Vai falar sobre clínica ampliada, vai falar sobre gestão e cogestão, vai falar sobre projeto terapêutico singular, que é a discussão do caso, e o plano terapêutico e equipe. Vai falar de apoio matricial. Lembra? Vai falar de acolhimento. É um negócio chique. Eu nunca vi coisa mais chique do que o SUS tem, que ninguém tem. Sabia? Equipe local de referência. Olha, equipe multiprofissional. E o convênio privado foi tão esperto que eles capturam o nosso discurso e colocam lá no outdoor. Saúde humanizada. Já perceberam? Saúde multiprofissional. Tapete vermelho. Aqui vai ter tapete vermelho. Eu falo que tem que ter tapete vermelho para o usuário. Daqui um dia vai ter um outdoor. Tapete vermelho para o paciente. Ou seja, deixar entrar, né? Deixar vir. Então, essas coisas todas, né? Sofisticadas, fomos nós. Atenção primária com a equipe local de referência. Todos os convênios estão montando saúde da família. Você já percebeu? Não é? Todos. Vem da onde? Vem da nossa praia, nosso lugar. Então, essa é uma política, né? Acho que é importante poder organizar. Tem outra política muito bonita que vale a pena ler e entender, que é a Rede Cegonha, que é o tema do parto humanizado, gente. Que é o tema da contra-intervenção da violência à mulher ao parto. De poder pensar práticas solidárias e seguras, menos intervencionistas, menos procedimental, para o momento do nascimento da vida. Sabe? Não dá, gente, não dá que uma deputada estadual propõe que a mulher possa escolher se é cirurgia de parto normal,
cirurgia de cesárea ou parto normal. Não dá. Isso é uma loucura. A Janaína Pascoal é louca. Desculpa. Não pode. Não pode fazer isso. Sabe? Tem que falar isso também. Desculpa se alguém votou nela. Mas não pode. Está errado. É antiético. Não está certo. Emburrece a prática. Coloca uma decisão na mão das pessoas que não têm aquela capacidade de tomar aquela decisão. Fortalece o modelo hegemônico de procedimento centrado para ganhar mais. Desumaniza a relação das mulheres grávidas. Marca o dia do parto. Pede relação de vínculo. Sabe? Vira um procedimento o momento de nascer. Não deixe de fazer isso. Não pode fazer isso. Isso é um horror para a gente. Não pode. Então, a Rede Cegonha vem para isso. Para poder fazer essa discussão. Para poder organizar esse tema. O programa radical de saúde da família tem que ser implementado. Sabe? A atenção primária, gente, tem que ser o primeiro lugar mais bonito, mais cheiroso, mais agradável, mais porta aberta, os melhores profissionais para estar na atenção primária, que é pertinho da casa das pessoas. O postinho de saúde não pode ser desmerecido. Tem que ser valorizado. Sabe? As pessoas que estão lá atendem bem. O trabalho da enfermagem, o trabalho do médico, o trabalho do técnico, assistência farmacêutica. Sabe? Tem que valorizar. Tem que criticar, mas tem que valorizar. Então, a atenção primária é um outro programa muito importante para produzir esse belo trabalho em saúde. Esse trabalho em saúde ampliado. Então, existe, a partir disso, quando vocês forem ler algum programa, ler algum projeto político, ler alguma propaganda política, campanha eleitoral, pense nisso. Sabe? Pense nessas coisas. Nós estamos num momento importante de campanha eleitoral. Estamos? Você já pode ter uma massa crítica melhor para a gente poder compreender. Eu não estou querendo fazer o debate ideológico. Castro, eu estou querendo fazer o debate ideológico. Um debate técnico sobre o que é uma concepção ética, sabe? Solidária, verdadeira, humanizada, direito, respeito ao cidadão brasileiro. Acho que o SUS quer isso, que a gente precisa fazer e puxar a gente para isso. Obrigado. Ah, legal. Pode ser. Bom, gente, ó, é assim, vamos combinar o seguinte, nós vamos abrir para 3 perguntas, tá bom? 3 perguntas, nosso palestrante falou que 3 tá tudo bem, tá bom? E aí depois... Eu não falei não, ele que falou, viu? Senão vai ficar... Brincadeira. Quem quer fazer a primeira pergunta? Boa noite, Dr. Fábio. Eu gostaria de saber como que foi o diálogo com a Anice Yamaguchi, que o senhor acabou não terminando. Ah, é verdade. É verdade. O debate era o seguinte, né? Por que a gente está apostando no tratamento precoce? Por que esse debate? Eu não queria cair no debate ideológico, eu fui para esse lugar. Eu fui entender que a Yamaguchi, ela era uma médica clínica que só cura, que trabalha com câncer. E ela não sabe das tecnologias de intervenção da saúde coletiva. Então ela ficou perdida. Ela não sabia, porque na mão dela sempre tem um medicamento, sempre tem a droga, sempre tem algo. E para essas pessoas é quase uma loucura não cuidar sem a arma do medicamento na sua mão. Pá, 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 antibiótico. Eles não conseguem. Ela não conseguia conceber que usar máscara, isolamento social, medidas preventivas da saúde coletiva era a única tecnologia de enfrentamento do quê? Da pandemia. E quando veio a vacina, eles piraram. Porque a vacina é o que tem de mais valioso na nossa saúde coletiva, na nossa vigilância, que faz a prevenção de doenças. Então eles não compreendem
Entende, gente? Como é que pode uma vacina, embora a gente tenha uma experiência com vacina há muito tempo, mas como é que pode fechar as coisas? Como é que pode não ter um medicamento? Então, essa foi a conversa que eu tentei colocar. Ela não foi no debate, infelizmente, mas eu falei mesmo assim sobre isso. Só para entender, né? Porque ela era uma médica hegemônica. Ela desrespeitava esse trabalho de saúde ampliada. Mais alguém? Mais duas perguntas. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ali, vamos lá com o professor Fernando. Professor, boa noite. Poderia falar sobre os recursos financeiros que o SUS recebe e como que ele pode ser aplicado, como que os municípios podem gerir esses recursos, de onde vem? O SUS ele tem 4 ou 5 blocos de financiamento, né? Ele tem uma porta de atenção primária que vem 4 ou 5 frentes para isso: atenção de média e alta complexidade, gestão, vigilância em saúde e controle social. Tem essas 5 coisas. Dentro disso você tem investimento e organização de infraestrutura. Você tem várias fontes, você tem vários programas com várias caixinhas. Então você tem, por exemplo, a atenção básica, você tem um conjunto, por exemplo, de incentivo à formação de equipe de saúde da família, incentivo à equipe multiprofissional com apoio matricial, incentivo a alguns indicadores que vai promover atenção, por exemplo, ao pré-natal, à puericultura. Então, no Brasil agora, tem o tal do Previne Brasil, que é um tema difícil para nós. Por quê? O Previne Brasil, ele começa a passar o recurso pela quantidade de famílias cadastradas, e antigamente a gente tinha o recurso per capita, ou seja, o município de 100 mil habitantes vai receber aquele montante. Hoje não é assim, nós perdemos recurso. Mudou nesse governo. E tem 5 indicadores que eles apostam que acham que vai mudar o parâmetro epidemiológico da população. A gente entende que isso pode ser melhorado bastante. Tem recurso para o hospital, uma série de recursos que você tem que credenciar serviço para poder receber o custeio mês a mês, como UTI neonatal, UTI adulto, porta de urgência e emergência, enfim. A saúde mental tem um recurso específico para cadastramento desses serviços e incentivo à construção de equipes. A cada equipe formada, você tem lá um repasse mensal. Recurso é um problema. A gente acha que o SUS, falta recurso para o SUS de maneira geral, né? Tem estudos, quem é um grande especialista nisso é o professor Nelson, ele sabe dar um detalhe interessante. Mas, quando você pega todo o dinheiro, olha só o paradoxo brasileiro, professor. Quando você pega todo o dinheiro do SUS, 45% vem diretamente para a política pública e 55% para convênio e privado, por diversos incentivos. Então, todo esse incentivo que as prefeituras têm para poder garantir a Unimed, contabiliza lá. Então, tem mais recurso para fora do SUS do que para dentro do SUS. É um problema. Nós precisamos resolver isso. Isso é um tema, né, crucial para nós. Cruz Credo, graças a Deus, vamos avançar. Mas é um problema importante. Então, financiamento, você tem diversos programas, né? Você tem uma lógica de que cada município tem que gastar, no mínimo, 15% do seu orçamento. O Estado, 12%, e a União saiu fora disso, faz por outros cálculos, que é investimento do PIB, nos anos anteriores, que é um cálculo diferente. Mas você tem uma regra para poder investir. Você tem o mínimo possível. Ok? Última pergunta. Então, eu queria saber se teve alguma mudança na gestão para a população afrodescendente.
afrodescendente? Não tem, né? Não tem ainda, né? Tem uma política, né? Tinha a FUNAI, que tinha uma organização junto com o Ministério da Saúde, que nós acompanhamos bastante, que organizou uma rede de serviços só para a população indígena. Então você tem atenção primária, você tem policlínicas, e você tem relações outras de parto. Então você tem no país inteiro, você tinha diversos sistemas muito próprios. Isso está cada vez mais sendo acabado, sendo, né, uma definição que vai discutir. Nós temos um debate, não sei se você acompanha, se você se interessa, que é o debate do marco temporal da Terra, que é uma enganação. Sabia disso? É uma enganação. É para colocar a terra para os garimpeiros e para os produtores de soja. Gente, não pode. Isso é crime. Sabe? Não pode. A gente tem que preservar, além de preservar a população originária, preservar a natureza. Preservar essa relação do homem, do sujeito com o meio ambiente. Então, isso é um horror. Eles querem acabar com tudo. Com toda a mata, com todo o meio ambiente. Enfim, não pode. Então, nós temos um problema. Então, eu não acho, sinceramente, que nós temos políticas que incentivem essa relação de afrodescendente, de população indígena, de várias coisas. Eu não acho que tem. Nem de LGBTQIA+, enfim. Nós criamos um ambulatório, que chama Ambulatório Trans, no CTA. O Paulo tem que levar lá com o Dr. Carlos, BH, a Jennifer conhece provavelmente, o ambulatório para a população LGBTQIA+. Nós estamos criando, né, trabalhando essa intervenção em Paulínia para a população negra, entendendo que a população negra tem especificidade. Nós estamos trabalhando intervenções intersetoriais para a violência contra a mulher, enfim. Paulínia vai fazendo coisas, né? Paulínia vai construindo. Nosso papel fundamental, né? Aqui com o governo do Caselato, com esse debate que eu com muita honra venho para a Paulínia trabalhar, a gente tem alguns princípios que eu vou falar bem rapidinho, né? O primeiro princípio nosso é valorizar a atenção básica. A atenção básica tem um papel importante, organização de equipe de referência, constituir o concurso para os agentes comunitários de saúde, pensar ações no território, fazer visita domiciliar. Quando nós chegamos aqui, alguém falou o seguinte: ô secretário, pode parar com esse negócio de visita domiciliar, viu? O negócio de visita não dá, a gente não faz. Falei, quem falou que você não faz? Alguém falou. Quem falou? Não, alguém falou que a questão básica não faz aqui em Paulínia. Vai fazer. Já viu um serviço de atenção básica não fazer uma merreca de uma visita? O desgraçadinho com a pereba no pé? O acamado? Não tem sentido, sabe? Tem que fazer intervenção de ações de promoção, de saúde. Então a gente tem lá um conjunto de intervenções para atenção primária que vai trabalhar 3 coisas fundamentais para a gente. Primeiro, acolhimento. As pessoas podem chegar no serviço sem a sua consulta agendada. Pode agendar, mas se eu passar mal, eu tenho que ter acesso ao serviço. Isso vira a porta de entrada. Segundo tema, equipe local de referência. PSF ou não. É possível juntar o clínico, o pediatra, o GO, a enfermeira, o técnico, para poder pensar um trabalho multiprofissional. É possível. Para produzir vínculos, coordenar cuidado, sabe? Criar relação com o território, conhecer a família. A Juliana está aqui, ó. Ela coordena a grande unidade do Monte Alegre. Grandíssima. Levanta aqui, Juliana. Ela é enfermeira e faz direito. Aqui na escola, viu, professor? Então, a atenção primária tem esse papel. Né? Primeiro, acolhimento, equipe local de referência, visita no território, intervenções no território e organização de uma prática diferente que tenha promoção e prevenção da saúde. Esse é um tema. Ok? Nós temos um outro tema, que é a gestão participativa. A gente construiu em cada unidade, no hospital, em cada unidade,
o tal do colegiado gestor. Viu, professora? Onde o gestor local, a Juliana, vai conversar com os trabalhadores da saúde, com os profissionais da saúde. Eu falo trabalhador, viu, da saúde. Eu não falo nem colaborador e nem profissional da saúde. Eu falo trabalhador da saúde. Por quê? Gente, eu vendo a minha mão de obra. Não tem voluntário colaborador. Que negócio é esse? Desculpa, gente. Eu colaboro com meu vizinho, com a minha mãe, sabe? Com meu filho para estudar. Eu sou trabalhador da saúde. Nós somos, não somos? Eu estou errado. Colaborador que não veste a camisa. Eu não visto mesmo. Não é isso? Exato, né? Então é trabalhador da saúde, tudo bem? Então essa é a atenção primária que a gente tem que trabalhar. A outra coisa, e a gente tem trabalhado também um pouco nessa coisa da gestão democrática participativa, que é as reuniões de equipe. Ou seja, a decisão de uma prática clínica fica na relação constitutiva da própria equipe. Ou seja, a enfermeira conhece uma parte do paciente, ela vai conseguir ter um cuidado com o paciente, ela pode ser referência de cuidado com essa paciente, ela pode coordenar um cuidado do sistema de saúde desse ou dessa paciente, enfim, então, essa é uma relação possível. Giovana, vem cá. A Giovana é outra que trabalha com a gente. Ela trabalha no hospital, a Giovana. Acho que a Giovana é professora aqui, não é isso? Giovana e Gil. E lá a gente está construindo também um monte de coisa, o conceito de unidade de produção. Ou seja, em vez de ter, professora, aquela gestão taylorista, o que é gestão taylorista? Categoria que faz gestão de categoria. Né? Igual o sindicato. Não é isso? Dos médicos, de enfermagem. Ou seja, a gente acha que é a gestão do trabalho e não de categoria. Então a gente entende que para olhar o trabalho, eu tenho que ter um outro conceito que chama unidade de produção. Que é poder pensar, quem comanda o pronto-socorro? Quem comanda a UTI? Não é o médico da UTI, a enfermeira da UTI. A UTI é um espaço próprio de cuidado em saúde. Tem um objetivo muito próprio. Não tem? A enfermaria de clínica médica, a enfermaria de pediatria, a clínica da dor, a oncologia. Não é? Não dá para fazer gestão da médica da clínica da dor, da enfermagem da clínica da dor. Não tem jeito, a gente fragmenta o trabalho. Então, esse trabalho multiprofissional de pensar uma gestão também no hospital, a gente tem trabalhado essa concepção. Então, a gente vem organizando um conjunto de intervenções, né? Na defesa do SUS, na defesa de que essa política pública possa ser sempre para o outro, no sentido de fazer e ter um tapete vermelho de fato para o usuário, e a gente também, evidentemente, valorizar os nossos trabalhadores da saúde, que fez um trabalho belíssimo na pandemia, né? Nós temos que reconhecer, a sociedade precisa reconhecer que o SUS teve um papel muito importante nessa pandemia. Não é isso?